costa anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, é meu, e Deus meu, ajuda, Senhor. Nós estamos construindo aqui um mosaico de corporações religiosas. Nós somos um Estado laico, o Estado não tem religião, as políticas públicas devem ser construídas indistintamente, independente do credo religioso, independente das opções sexuais, independente da origem, da faixa etária, do nível de renda, e é por isso que nos preocupam as bancadas que vêm para o parlamento, não como expressão da sociedade como um todo, mas que tentam no parlamento impor à maioria da sociedade determinadas concepções que são claramente discriminatórias, preconceituosas, que tentam intervir, inclusive, no espaço da vida privada dos cidadãos, o que não cabe ao Estado sob hipótese alguma. O que acontece é que os grupos religiosos de diferentes denominações terminam substituindo os partidos políticos, o que não é bom. A igreja, não só as igrejas evangélicas neopentecostais, fundamentalistas, mas antes a própria Igreja Católica já tinha reformulado os seus meios de influir no Estado, uma vez que a Constituição, já desde a proclamação da República, em 1889, Estado e Igreja se separaram. Então, de lá para cá, a Igreja vem renovando as suas estratégias para influenciar no Estado. E a Igreja Católica tinha uma influência aqui muito grande, realizava missas. Agora as igrejas evangélicas realizam culto, os seus deputados vão à tribuna dizer que estão aqui a serviço de Jesus, isso num país multicultural, num país plurireligioso, com uma formação cultural e histórica diversa, ou seja, portanto, desrespeitando pessoas de outras religiões, desrespeitando as pessoas que não têm religião. Mas Deus é importante para mim em muitas decisões. Eu levo em conta o que eu sofri, o que eu aprendi e a palavra de Deus para decidir meu voto aqui. O segmento evangélico, enquanto um segmento social devidamente organizado, consciente do seu papel enquanto cidadão, é importante para a política brasileira. A principal carta e a primeira carta de direitos humanos do ponto de vista universal está na Bíblia Sagrada, que é o Decálogo, os 10 Mandamentos. É a primeira carta de direitos humanos de caráter universal. E ela nos orienta. Nós temos unidade em relação a alguns princípios que também regem os cristãos de uma maneira em geral, né? Por exemplo, nós temos unidade em relação ao posicionamento contra o aborto. Isso é algo que une os católicos e os evangélicos. Sou católico, fui coroinha, vou à missa e utilizo os ensinamentos de Jesus, o ensinamento bíblico, para poder me preparar para a atividade política. Caso nós somos privilegiados, porque o Brasil é um Estado laico. Aqui nós não temos uma religião oficial. O Brasil não financia nenhuma religião, não estimula nenhuma religião, mas garante todas, assegura todas, respeita todas e respeita inclusive o cidadão que não tem religião. Vamos começar nosso culto. Acho que o pastor Filemon, nosso dirigente de hoje, deve estar chegando. Que tu nos dirija, ó Pai, mas obrigado ao Senhor pela tua proteção. E eu sei que foram os esforços dos nossos antepassados que o Evangelho do Senhor Jesus nos alcançou e nós podemos estar aqui comemorando 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Essa força política de cristãos fundamentalistas se coloca claramente contrária à cidadania, à extensão da cidadania, ao reconhecimento da dignidade humana, à valorização social de minorias estigmatizadas, como, por exemplo, os homossexuais, as comunidades tradicionais de terreiro, o que a gente chama de povo de santo no Brasil, que são os adeptos da Umbanda e do Candomblé e das demais religiões de matriz africana,
essa força política se coloca também contra os direitos da mulher, ou seja, contra a plena equiparação da igualdade de direitos, de gênero, né? E, por fim, acaba se colocando a favor da violência contra a mulher. Então, eu duvido muito que um presidente eleito por essa força política, que é uma força econômica hoje no Brasil e que tem uma expressão muito grande no Congresso Nacional, acho pouco provável que esse presidente defenda direitos humanos de minorias e trabalhe em políticas públicas que venham reconhecer socialmente essas minorias estigmatizadas. Eu acho que tem que haver descriminalização do aborto. Hoje no Brasil isso é um absurdo, que não acho. A candidata do PT participou de um encontro com líderes católicos e evangélicos em Brasília. Dilma Rousseff se comprometeu, se eleita, a não enviar ao Congresso nenhum projeto de lei para mudar a legislação do aborto e nem convocar um plebiscito sobre o tema. E eu, pessoalmente, sou contra o aborto, que acho o aborto uma violência contra a mulher. Então nós vamos tratar sobre um assunto, homofobia. Nós vamos chamar os parlamentares para conversar sobre homofobia, né? Me parece que até nem conseguiu o número de assinaturas necessárias aí para poder montar a frente contra a homofobia. Então, uma coisa meio estranha isso. Daí eu fui procurar na lista da Câmara, porque eu assinei, fui procurar na lista da Câmara, não estava lá à frente. Eu falei, o que aconteceu? Ah, não conseguiu o número. Quer dizer, então, nós temos que conversar sobre item a item. Várias vezes eu conversei com parlamentares que são da bancada evangélica e eles falaram, eu sou contra a homofobia. É claro que essas pessoas vão produzir um discurso, um discurso que contente, que satisfaça essas pessoas que estão interpelando. Na prática, todos eles são contrários ao financiamento público de campanha, todos eles são a favor do voto distrital, porque permanece a reprodução, graças ao voto distrital, a reprodução dos currais eleitorais continua. Enfim, eles produzem um discurso, por um lado, que é para satisfazer quem está interpelando eles naquele momento, mas a prática é outra. A prática é contrária ao fortalecimento da laicidade do Estado. Não foi um nem dois deputados que subiram à tribuna da Câmara dos Deputados para dizer que o papel deles ali era servir Jesus. Não foi um nem dois. Há uma deputada aqui que subiu e entoou um hino evangélico. Aqui nessa casa, o presidente da casa, Marco Maia, permitiu que se realizasse um culto evangélico, mas proibiu, por exemplo, a prática de um xirê do candomblé aqui dentro. De fato, eu já ouvi evangélicos dizendo assim, evangélicos que atuam na política, nós precisamos nos juntar, os evangélicos neopentecostais, para tomar o poder no país. Portanto, eu acho muito perigoso o que ocorre nesse momento no Brasil, onde bancadas religiosas fundam partidos numa estratégia de disputar poder para impor suas convicções religiosas ao conjunto da sociedade. Daí essa sociedade ter consagrado na Constituição brasileira, a partir da nossa República, o Estado laico. Deus te abençoe.